Nós estamos ao vivo e hoje a gente vai conversar sobre freediver e mergulho em apneia com a queridíssima Carol Maier. Vou chamar aqui já. Então hoje a gente vai sair um pouco do universo do mergulho autônomo, né? Para a gente conversar um pouco sobre mergulho em apneia, que é uma modalidade de mergulho maravilhosa. Oi, Carol, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo pronto aqui. Olha que a gente está entrochada de roupa. Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá muito frio, não tá cara. bom aqui não. Nossa, aqui tá terrível, cara. Eu sei. Hoje, quando eu acordei de manhã, era 0 graus, sensação de -2. Aqui eu tive Como sorte. que toma banho de manhã, pai? Eu tive sorte que domingo eu tava na Ilha da Queimada Grande, mergulhando. Tava quente, como se fosse verão. E a gente saiu da água, entrou esse tempo frio aí. Foi o último dia de mergulho. Agora tem que esperar bom, né? passar essa onda aí para poder voltar para a água. Eu acho que eu perdi. Quantos graus você falou que tá aí? Aqui deve estar dando 12, 16. No meio do dia, Deus chegou a dar 19. Mas aqui durante a noite esfria bastante, né? Esfria bastante. Urupema tá nevando. Aqui deu 18 graus hoje, na hora quente do dia. E foi isso só. Que hora? Que hora que deu 18 graus? Perto das 2 horas da tarde tava isso, 18 graus. Tem que sair no pico do sol e se tiver algo. Ficar no meio da rua no sol. Se tiver alguma coisa para fazer na rua, faz nesse horário. Nossa senhora. Eu só saio para pedalar nessa hora agora. Calma, João. Tem que ser, né? Calma. Ainda nessa época tem aquele vento gelado contra, né? Ei, João, seja bem-vindo. Aí. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Carol, Boa noite. Carol, nossa convidada especial, seja bem-vinda mais uma vez. Eu sei que a Cláudia já fez esse agradecimento, mas estamos sempre à disposição e agradecendo sempre a sua espontaneidade em nos ajudar, tá? Muito bem-vinda. Obrigada. Gente, antes de começar a live aqui, eu queria pedir uma gentileza. Todo mundo que quiser fazer alguma pergunta para Carol, para o Leandro, para o Nascimento, para mim não. Vocês mandem aqui, ó, nesse balãozinho aqui que tem uma caixinha com, né, um balãozinho ali com um ponto de interrogação que fica mais fácil da gente filtrar as perguntas e não perder elas nos comentários. E é isso aí. Eu posso usar essa caixinha de interrogação para fazer pergunta também? Não, os participantes que quiserem fazer perguntas, por favor, aquele nosso sinal que todos, né, aqui entendemos. Façam bom uso e usem com sabedoria, ok? Muito bom. Então, gente, eu vou apresentar a Carol aqui. A Carol Maier, ela é uma atleta brasileira, 8 vezes recordista mundial em apneia. Tem outros recordes ainda de ciclismo que eu nem faço ideia de quantos são. Mas se não tem muitos, ela vai alcançar, eu tenho certeza. E a Carol também, ela é instrutora de freediver da PAD e ela é instrutora também de sereia da PAD, né? Sereia PAD, Carol Maier, é isso aí. Mas eu quero pedir para a Carol se apresentar e em seguida os nossos instrutores também, tá? Se apresentando aqui na nossa live. Tá, então boa noite, né? E apresentada eu já fui, né, Cláudia? Hoje eu sou, além de mergulhadora, eu sou ciclista também, como você lembrou. E também estou trabalhando bastante nessa área de respiração, na parte que eu trabalhei enquanto fazia o meu mergulho. Eu me formei como instrutora de yoga também. E também estou nesse trabalho de unir o que eu aprendi no mergulho, aplicar no meu esporte hoje que eu faço, que é o ciclismo, mas também trazer para outros esportes
os benefícios da apneia e da respiração. É isso. Maravilha. Próximo. Aí você, criança. Nascimento. Eu não, Nascimento. Eu sou o último. Boa noite a todos. E a gente está sempre aqui, todas as quarta-feiras, agora a cada 15 dias. Eu sou o João Nascimento, da Escola Dive Brasil, apaixonado por mergulho, biólogo marinho e especialista em caverna. E a gente vem sempre trazendo novidades. E dessa vez nós vamos falar sobre a apneia com uma pessoa que tem uma grande história sobre esse assunto, um tema que vem crescendo, uma atividade que vem atingindo não só no passado as pessoas que faziam competição ou tinham motivos específicos. Hoje nós temos apneístas entrando na área de concentração, terapia, mergulhos recreacional de todos os tipos, e a gente vai falar sobre isso hoje. Seja bem-vindo a todos que quiserem saber mais e até nos ensinar mais. Aqui a gente também aprende muito a cada live que acontece, como aprendemos com as pessoas que participam. Muito obrigado. Agora eu sou o Leandro. Instrutor PAD desde 2018, instrutor MSDT de especialidades. E minha apneia não é boa. Quero aprender bastante aqui hoje, vamos ver. O Leandro falou Consigo hoje nos botar mais em bastidores que prática. ele tá se igualando a mim na live de hoje, então, né? Vamos falar de apneia. Tem duas pessoas monstros na apneia, e a Clay. Mas a gente já faz um contrapeso aqui nessa história. A gente representa a galera que não, né? Isso. Que é a gente, Os né? mortais, estamos aqui. Mas vamos lá, então. Vou começar aqui. Já chegou uma pergunta, a gente vai trazer ela daqui a pouco. Mas vamos começar pelo clássico. Clássico é bom. Então, vamos lá. O que é mergulho em apneia? A pergunta é para quem? Pode Pra ser mim? para você. O primeiro que se acusar para falar, fica à Tá vontade. bom. Eu levantei a mão, então. Eu respondo. Muito bom. Obrigado, Carol. Então, a apneia é a suspensão voluntária da ventilação, da troca de ar, por algum motivo. E o nosso motivo é para a gente ficar embaixo d'água. E por outros motivos também, para ver os peixes ou para fazer uma performance, né? Mas a apneia é a suspensão voluntária da troca de ar com a atmosfera. Então, eu suspendo a minha ventilação em troca de alguns minutos embaixo d'água, de acordo com o meu interesse do que eu quero fazer embaixo d'água. É isso. Boa. Nascimento? Só acrescentando, como sempre faço, né, Clay? As pessoas que estão nos ouvindo, temos também o nome apneia, ele vem lembrar também outros casos, tem até algumas coisas ligadas à impossibilidade de respirar de pessoas que acabam se tratando para isso. Não é esse assunto. A nossa apneia aqui é uma apneia voluntária exatamente para aquelas pessoas que buscam imitar os mamíferos aquáticos, ter condições de fazer uma pesca, uma observação de mergulho sem a necessidade de cilindro. Então, por isso tem tido um crescimento muito grande, porque ela facilita bastante você interagir com a biodiversidade aquática sem necessariamente ter um cilindro nas costas. É essa apneia que falaremos sobre ela hoje. Muito bem. Tudo numa boa? Eu tô Tá tranquilo. bom. Agora a gente vai com a Carol. Carol, eu sei que você brincou de, né, quem segura mais tempo a respiração dentro d'água com a sua família quando você era criança. E o tempo foi passando, e aí você descobriu a apneia de um modo mais profissional, mais esportivo. Você pode falar como foi isso? Essa transição... assim, no início, eu acho assim, que é bom lembrar assim, que todo mundo, desde pequeno, acho que todo mundo já fez uma apneia em piscina ou no mar. Toda criança gosta de estar em contato com a água, é muito comum isso, né? Fazer apneia, é comum. A gente só deixa de brincar, a gente fica adulto e deixa de brincar, né? A gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta, e uma delas é a apneia. E eu sempre fiz isso, desde pequena, brinquei com a família na piscina,
e via aqueles documentários do Jacques Mayol, do, do, do Homem do Fundo do Mar, Imensidão Azul. O último foi Imensidão Azul, né, que me chamou mais atenção. Mas aí nessa época a gente não tinha, na verdade, nenhuma curso, nada disso no Brasil. Então, primeiro eu comecei como? Brincando, depois eu fui vendo esses filmes. Eu tinha um livro que eu ganhei do meu pai quando eu era pequena, que era Os Segredos do Fundo do Mar, que tinha tudo do fundo do mar, e eu via aquele livro assim, eu tinha 6 anos de idade, eu lia o livro, via as figuras dos bichos do fundo do mar, e aquilo me atraía muito. Então eu cheguei numa idade que, depois do filme Imensidão Azul, que eu vi a apneia mesmo, aquilo me atraiu de uma forma que eu comecei a procurar me instruir, e a única coisa que tinha no país eram os cursos de mergulho com cilindro, que é o scuba. E aí eu entrei no mergulho scuba. Fiz até o Dive Master, mas aquela ideia da apneia pura, aquilo vivia na minha cabeça e eu não encontrava nada a respeito. Até que um dia o pessoal estava treinando na piscina, eu estava nadando e eles estavam, um grupo com meu ex-marido estava treinando a apneia para pesca sub. E aí eu nadei 2.500 metros e eles me chamaram assim, vem cá, faz uma apneia pra gente ver aí quanto é que tu faz. Daí eu fiz o dobro do tempo deles. Aí eles ficaram loucos da vida, faz outra. Eu fiz outra, maior ainda. Aí eles ficaram loucos, assim. Daí aquilo me chamou a atenção, porque até então eu não media. Eu saía para pescar, saía para mergulhar, fazia de conta que pescava só para ter um lugar no barco, porque eu não gostava de pescar. Tudo bem, tá tudo bem. Que pescava para ter um lugar no barco, senão não ia Opa, no perdemos a Carol. Não? Voltou. Voltou. Tá. Voltou. E aí eu comecei, desse ponto, né, eu comecei a procurar quem eram os melhores do mundo e encontrei os franceses. E aí entrei em contato. E aí comecei a treinar com eles, comecei a conversar com eles, a treinar com eles, pela internet, por e-mails, conversando. E aí até o dia que eles me convidaram para ir para a França para treinar oficialmente, e aí fui. Fui 2 anos treinar lá na França, em Nice. E de lá eu aprendi tudo sobre regras de segurança, principalmente. Regras de competição, de recorde. De lá fui para o Egito e aí eu fui o primeiro atleta a realizar um recorde mundial dentro de uma competição. Porque o sonho dessa instituição era que a apneia ela saísse desse modo só de recorde, um num canto, um no outro do mundo, e que as competições fossem o palco de recordes também. Como uma Olimpíada tem recorde olímpico, recorde mundial, recorde olímpico, então eles queriam isso. E aí foi um marco bem importante também. Então eu saí do Brasil para treinar fora, e a ideia não era nem tentar recorde mundial, a ideia era fazer uma marca nacional, melhor, e sul-americana. E aí, depois disso, o caminho lá, os treinamentos e as coisas foram acontecendo de uma forma que eu vi que eu me aproximei do recorde mundial e daí a porta se abriu para outras marcas e assim foi indo. Muito bom. Eu tô digitando aqui uma mensagem. Clay, queria agradecer a presença de vários colegas, principalmente aí o professor doutor Cláudio, Alexandre, e muita gente chegando e tem algumas perguntas importantes aí para nós, tá? Agradecer a Carol de contar esse histórico dela maravilhoso, que estava tudo muito, muito curioso, né? E não acrescentar, mas falar alguma coisa sobre quando ela procurou essas atividades de apneia, não existia. Mas nos cursos militares, Carol, onde eu comecei, nós tínhamos obrigação de ser apneísta, enquanto também fazíamos o curso de mergulho autônomo. Então, os militares que não passassem nos testes de apneia não faziam o curso. Então, a apneia era meio que um passo
que antecedia o curso de mergulho autônomo. E aí nós chegávamos em determinados lugares, em vez de marcar tempo, nós éramos obrigados a pegar areia no fundo, começava com 10 metros, aí variava até 25 metros, enquanto não conseguia pegar aquilo ali, a gente não entrava, não era matriculado no curso autônomo. Então, assim, era um rigor daquela unidade, não era comum nas certificadoras, mas para o militarismo, que também trabalhava na época com a CMAS, né, que é a Confederação Mundial de Atividades Pacoté francesa, eles exigiam que a gente tivesse capacidade de apneia para dar início no curso de mergulho autônomo, né? Então, a gente acabava todo mundo querendo participar e treinar a apneia. Mas o seu histórico é perfeito, maravilhoso, e a gente quer saber mais. Claro? O Leandro queria fazer uma pergunta. Eu tenho uma dúvida. Ela estava falando do recorde sul-americano, nacional. Ele precisa ser em competição feita no país ou o atleta daquela região que leva em qualquer ponto que for? Não, primeiro... Então, você na França participar, você quebrar um recorde, esse recorde fica sendo sul-americano? Porque você é atleta daqui? Sim, não, ou não? assim, uma coisa é a nacionalidade, a outra é o local do evento. Então, eu sou uma atleta brasileira, vou participar de uma prova oficial, posso participar em qualquer lugar do mundo, vou estar representando o país. Então, a minha marca vai ser nacional. Aí, a gente vai para o status da competição. Se for uma competição de status ranking recorde sul-americano, recorde mundial, aí eles têm que ter níveis de juízes qualificados para isso. A prova já diz que é uma prova com o status de ranking ou o status de recorde, aí o atleta se inscreve nessa prova, e aí ele já sabe que ele pode ir para uma prova, que ele pode tentar o recorde, porque está disponível juízes qualificados, que são juízes de alto nível, e teste antidoping. Então, você vai para a prova já sabendo que é possível tentar essa marca. Se você for para uma prova da AIDA Internacional, onde é uma prova, por exemplo, em outro país, só que é um nível mais baixo, mesmo que você faça um recorde, ele não vai ser reconhecido. Porque o organizador também tem que... Por causa dos juízes. Por causa do nível dos juízes e do teste antidoping também, que tem que estar disponível. Muito bom. Pode ser mais falho, no caso, ou não fazer o teste, no caso, dependendo da competição. Não é possível. Ou toda a competição Você faz ou uma tentativa de recorde e anuncia antecipadamente, ou você se inscreve numa prova de nível na qual você pretende fazer a marca. Entendi. Claro, teve uma pergunta que apareceu, eu não vou conseguir fazer a leitura completa dela, mas aí acho que eu vou, digamos, traduzir aqui a pergunta, que era se as pessoas, para aumentar a sua apneia, tem mais a ver com talento ou com treino. Eu queria repassar a pergunta para a Carol, e a gente já entrando naquelas perguntas que você sabe que está para vir aí, terapia, etc., aumento de apneia. Tem algumas perguntas que já chegaram, e aí tem outras aqui já preparadas, né? Mas uma pergunta que subiu é do Wilson Maia, e ele queria saber isso. Talento ou treino? Os dois, é preciso. Você pode pegar uma pessoa com talento e sem a menor preparo para suportar condições diferentes, adversas e dificuldades, e aí ela fica travada nisso. Então, ela tem um tempo inicial muito bom, mas ela não tem... Não evolui, né? Ela não evolui porque ela não quer, ou ela não suporta psicologicamente ou fisicamente o estresse, que é essa evolução em nível de performance, né? É igual a qualquer outro esporte. Então, o cara corre pra caramba, já nasceu correndo, mas a hora que tenta enquadrar ele no treino, o cara corre, vaza, não gosta, não se adapta a isso, entendeu? Então, era o desconforto, tudo isso pode atrapalhar. A derrota, o aprendizado, é uma questão psicológica, uma evolução psicológica e física que se impõe para fazer uma marca, e se o cara não estiver disponível e com vontade para aceitar isso e fazer isso, ele não segue adiante. E o outro lado também acontece. Então, a pessoa não tem um tempo tão bom, mas ela tem vontade e ela
planeja, ela treina, ela tem disciplina e ela tem grandes chances de evoluir também. Então tem uma hora que uma coisa fica meio que se equipara à outra, mas o passo à frente, que é o suportar as dificuldades, a resiliência, a disciplina, vai fazer muita diferença. Então assim, já vi os dois casos acontecerem, gente muito forte no início, que não seguiu, que poderia fazer e não quis, e aí não adianta você dizer porque ela tem que querer, não adianta empurrar, ou dizer, tu dá uma palavra, duas, e ver a evolução disso, né? E eu consigo ver isso também porque eu treino muita gente, já treinei muita gente, eu vejo perfeitamente quem tem grandes chances de seguir, e vejo esses dois lados exatamente, né? E vejo aquele que é disciplinado, que treina e que tem sempre essa... Eu acho que até teria uma vantagem, tá? Porque quando a gente conta a vontade, ela não tem... A gente sabe que ela é além de qualquer estudo científico, né? A vontade é maior que tudo. Então, se a gente for contar a vontade, a gente tem algo aí que fica em aberto, assim, com grandes chances de que tudo é possível, porque a vontade é algo que a gente não consegue medir, nem tem estudos, mas ela vai além, né? Então, acho que esse além, que é da vontade, ele é algo que eu considero muito. Cláudio, você tem as perguntas já anteriores, que são de pessoas que fizeram com antecedência. Vamos dar prioridade a essas pessoas que tomaram o cuidado de apresentar as perguntas na hora certa, né? E fica à vontade aí para seguir. Algumas dá para encaixar no nosso roteiro, então a gente vai encaixando. A minha próxima pergunta é: quais são as modalidades de apneia? Porque eu sei que existe a apneia estática, né? A apneia dinâmica, e eu sei que existem outras modalidades. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas modalidades, se for possível. Obrigada. Posso falar? Com certeza, nós teremos isso. Se você não se importar, a maioria das perguntas a gente vai querer que você participe. Então, é assim, basicamente a gente separa piscina e mar, né, ambiente controlado, e o ambiente aberto. E aí a gente vai, ambiente controlado, piscina estática e dinâmica com nadadeiras, que divide em bipalma e monopalma, e dinâmica sem nadadeiras. Então, a gente tem 4 disciplinas na piscina, e depois no mar a gente tem 3 disciplinas de competição e 2 de recorde, porque a logística é muito difícil para essas mais profundas, né? Então, as disciplinas de competição é lastro constante, com bipalma, lastro constante com monopalma, lastro constante sem nadadeiras e imersão livre. São 4 de provas. E 100 provas, mas só tentativa de recorde, que é o lastro variável, e o no limits, que são profundidades maiores e a logística muito grande, muito detalhamento de segurança e tal. E daí a gente só tem tentativa de recorde mesmo. Muito bom, Sara. Aqui chegou uma pergunta que eu já vou encaixar, porque eu acho que ela é de extrema relevância, algo que a gente sempre pontua aqui na escola. Qual a modalidade de apneia que a gente pode treinar sozinho? Nenhuma. Pode treinar fora d'água. Pode. Modalidade de apneia. O apneia fora d'água. Dry. Eu chamo dry. Apneia no seco, que a gente chama. Na cama, sentado. Na cama, no sofá, subindo escada. De preferência, né? Porque se desmaiar na cama, menos fica na cama dirigindo, já, né? Menos dirigindo. Apneia no túnel dirigindo, apaga. Na água sempre corre o risco, claro. Então é praticamente proibido você não ter uma assistência. Então, a pergunta que eu vou engatilhar em seguida né? Já que vocês podem citar no mínimo 2 motivos para que a pessoa não treine a apneia sozinha? Porque essa pergunta que veio, ela é da Cristina,
E eu já escutei relato aqui mesmo, no contexto das pessoas que treinam a apneia sozinha, que chegam até 4 minutos de apneia sozinho. Pera. Parei. O risco deu. Acho que deu certo agora. Deu. Deu? Tá. Voltou. Sim. Pronto. Não, o principal risco é você acha que sai da água, você está sob o controle da situação, mas infelizmente não. Porque se, por exemplo, eu vou citar o caso principal. Você chega num ponto da apneia que você acha que está controlando, mas o seu corpo não é uma máquina, ele não é exato em todos os dias. Então, um dia você faz 2 minutos, no outro dia você faz 2:10, no outro você faz 2:15, no outro você faz 1:45, no outro você não está legal, você faz 1:30, e aí começa a oscilar. Aí você entra na água para fazer a apneia nesse dia e você acha que está bem, mas você não está. E aí você começa a fazer a apneia sozinho na água, e aí você entra nessa situação do final da apneia, onde o que acontece? Uma hipoxemia. Na hora que o cérebro detecta uma hipoxemia mais grave, a primeira coisa que ele faz é cortar a coordenação motora. Então você acha que vai sair, Mas está apagado. Não, você não apagou ainda. Não. Você não apagou. Você não se movimenta mais. Então, o corte do cérebro, ele corta primeiro a coordenação motora. Você pensa, você diz que quer sair, mas você não sai mais. Você está consciente ainda, mas você não movimenta. A cabeça já não consegue. Não, você não sai mais. Tarde demais. Não levanta a cabeça. Não se mexe. Esse movimento. Não se mexe nenhuma parte do corpo. Você não levanta a cabeça, nem agarra uma escada, você não mexe nem mãos, nem pernas, nem nada. Você perde a coordenação motora. Depois você apaga. E depois você afoga. Então, assim, os casos de acidentes são todos sozinhos. Todos. Então, não vale a pena. Outra situação você poderia ser socorrido. Hoje mesmo eu lembrei de um caso do amigo meu, que está frio, e eu acordei, tomei um café e eu comentei em casa. Meu amigo, ele podia estar vivo, né? Porque ele foi pescar, mas ele foi sozinho. E estava muito frio aqui, ele teve uma hipotermia. Mas se, por exemplo, eu estivesse do lado, se ele tivesse me chamado para ir pescar com ele, se ele tivesse passado, eu tirava ele e ele ia voltar. Eu ia ver ele, eu ia ver os sinais da hipotermia, eu ia falar, acabou a pescaria, nós vamos sair da água agora. Entendeu? E aí ele foi continuando até ficar na água. Entendeu? Então, assim, às vezes é uma rede, uma linha, besteira. Mas passou da hora, já era, né? Pelo fato de ter uma pessoa do lado que poderia socorrer também. Então, sozinho, o cérebro corta a coordenação motora e você não sai mais, você não comanda mais. É o modo survival, é o cérebro que vai comandar. E é um limite muito variável e extremo que você não controla. Tá? Não e o outro é ajuda. E o outro é a ajuda que poderia ter, uma coisa simples, né? E deixa de ter e vira um acidente. Temos vários casos registrados, tá, claro, de acidentes assim. Por isso a recomendação, principalmente os caçadores, nós temos o exemplo aí trágico de Cláudio Coutinho, ex-técnica da seleção brasileira, que praticamente estava sem um apoio para alguém tirar, e tem várias pessoas que podem ter acidente assim. Por isso que eu levo esse rigor todo para nossas apneia que as pessoas pensam que a apneia é mais simples e eu não permito ninguém mexer na piscina se não tiver uma equipe completa para fazer o trabalho. E é claro que nós vamos melhorar essa performance aí com a chegada futura da nossa estrutura. E assim, eu vou até lembrar de uma situação que aconteceu recentemente, tá? Teve um acidente, a pessoa tinha boia, tinha cabo-guia, tinha cabo de segurança, só que ele não planejou o sistema de segurança, o planejamento de segurança. Então, ele desceu com tudo isso, não avisou ninguém, todo mundo ficou olhando e ninguém agiu. E aí, quando foram tirar ele da água, já tinha acontecido pior. Então, não adianta ter todo o equipamento,
e não ter o plano em ação. Desceu, tem que ter um plano. Tem que ter pelo menos um controle de tempo e visualização. E acompanhamento dos últimos metros, por exemplo, em profundidade. Mas no mínimo tempo, porque se você for descer 20 metros, 30 metros, você vai demorar 1 metro por segundo, 20 segundos para descer, 20 para subir, 40 segundos. Se tiver um problema para compensar, que bote lá 10 segundos a mais. Se você não vê a pessoa, você tem um cabo guia, um cabo de segurança, é a hora de agir. E se a pessoa que está lá fora não entende do sistema de segurança e não entende os sinais para socorrer, está sozinho do mesmo jeito. Então, ou é sozinho, ou é com alguém que não está preparado e não entende de segurança. Dá na mesma coisa. Muito bom, Carol. Obrigado. Vai. Essa parte também de segurança também é treinado com você, no caso da sua equipe, quando você vai fazer? Você também faz esse treinamento? Também, nos cursos a gente simular? tem. Nos cursos, desde o... Não no básico, que é o primeiro estágio, mas quando a gente entra no PAD Freediver, no nível que a gente chamaria de 2, 3 ou 4, que é o PAD Freediver, o Advanced e o Master, vai evoluindo na profundidade, no resgate, e vai evoluindo também no avançado, por exemplo, você já vai ter que ter primeiros socorros. Você precisa ter curso de primeiros socorros. E durante o curso, uma das práticas e dos requisitos é fazer salvamento. É bem interessante, né? Porque vocês mergulham em situações bem diferentes também, né? Em lugares bem diferentes. Então, precisa ter alguém capacitado ali. Vocês são uma equipe. E eu gostei muito da pergunta, porque eu já escutei, né, relatos de gente que treina a apneia sozinho. Eu falo, não, para! Você tá brincando com a sua vida, colega, né? É uma loucura. Mas as pessoas... isso. E nem assim, o scuba, né? Falam também que o scuba, né, o open pode ir sem acompanhamento de um guia, mas até nisso a gente fala, vai com dupla, vai com outra pessoa, sempre junto, né? Nunca sozinho. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, não tem como prever. Sim, e outra coisa importante, já misturando scuba com apneia, mergulhou, quer misturar apneia e scuba, não dá certo, mas não vai dar certo, mas ainda não vai dar mais problema ainda se você fizer scuba e depois apneia. Então a gente pede aí umas 12 horas de intervalo e sempre que se for mesclar, fazer a apneia primeiro, depois dar o intervalo e fazer scuba, né? Porque a gente sabe que o scuba você acumula mais nitrogênio. E tem também casos de instrutores e de acidentes, porque geralmente sai para operação, faz scuba, aí tira todo o equipamento e diz assim, não, agora eu vou fazer uma apneia aí. E aí pronto, vai e fica. Entendeu? Já nos 2, 3 casos eu já fiquei sabendo e fatal, né? Então, assim, a pessoa já é uma pessoa instruída e a gente precisa chamar bastante atenção para isso, para essas situações que estão acontecendo, sabe? Então, scuba e apneia depois, muito, muito arriscado, tá? E realmente prestar atenção, porque não há necessidade para isso. Tá? Escolhe o que você vai fazer e faz com segurança. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta sobre treinamentos de apneia. Você tem uma ideia de quantos tipos de treinamento de apneia foram desenvolvidos aqui no Brasil ou fora, no contexto internacional? Quantos você teve acesso? A gente tem vários treinamentos, sabe? Assim, tem vários instrutores internacionais. Eu faço um treinamento personalizado também à distância, tanto para o pessoal da apneia, para quem quer evoluir de um nível para o outro. Faço treinamento para o pessoal que faz atividades... Também estou com essa tosse aí. Faço treinamento para o pessoal que quer evoluir só na respiração, que quer fazer... Fiquei rouca agora também. Um momento. O Nascimento passou pegou pra esse Carol, negócio aí. Foi mal, Carol. Desculpa. Tudo bem. Passou pra Carol, pô. Vamos lá. Tudo Então, bem. tem esse treinamento para evoluir por uma questão própria, que a pessoa quer evoluir na sua apneia,
tem um treinamento para evoluir de nível, de curso, que às vezes ela atinge um requisito, mas ela atinge o requisito mínimo, né? E o curso, ele ainda tem uma margem, ainda que é ideal que a pessoa atinja, para que ela possa pular para o nível seguinte, né? Tem treinamento para a galera que só quer aprender a respirar, para quem quer respirar para pedalar, para fazer esportes aeróbicos. Então, e fora você vai encontrar também vários treinos. Você pode ter acesso a esse treinamento em curso online, em livros, em curso presencial. É enorme a variedade de treinos. Já que você tocou no assunto do curso, e como aqui o pessoal que está na nossa rede sabe que a gente mexe com mergulho de cilindro, né? Recreacional, mergulho de cilindro PAD. Eu queria que você comentasse um pouco como é o caminho do mergulhador freediver ou do mergulhador de apneia na PAD. Você pode fazer isso? Sim. Então, a gente tem 4 níveis, né? São 4 níveis de PAD freediver. Basic, sem saída para profundidade. Depois a gente entra nos níveis que envolvem requisitos com profundidade. Aí a gente vai pro... O nome é PAD freediver, mas seria o nível 2, que a gente vai para requisitos de 10 metros, 1 minuto e meio, e profundidade 10 metros, 1 minuto e meio de estática, 25 dinâmica. É super tranquilo também. Depois a gente entra no avançado, onde o aluno vai precisar ter o curso de primeiros socorros. E aí o avançado, o que acontece? Aquele salto que a gente precisa dar do PAD freediver para o PAD advanced, o requisito é 10, mas a gente pode ir até uma profundidade de 16. Então, o aluno que fez 10, eu recomendo que faça mais saídas para treinar, que a gente encaixa nos cursos vagas para treinamento. Então, esse aluno ele segue treinando até fazer o máximo desse nível. E aí, sim, ele vai estar bem preparado para entrar no próximo nível. E aí ele faz mais umas 2 saídas de treino, ou às vezes alcança direto esse teto desse nível, né? E aí pode pular diretamente para o próximo nível. Então a gente segue assim, atingindo, vai para avançado, o avançado é até 24 metros, só que o requisito é 20, e primeiros socorros. E depois vai para o Master, onde a gente tem performance de 32 metros, que é onde a gente fica mais... Assim, a gente ainda não teve nenhum curso Master ainda, né? A gente está ainda num nível no Brasil que a gente está indo para turmas de avançado, e daí a ideia é seguir para o Master com essa galera. O que pode acontecer é, quem tem já alguma certificação de outras entidades, é possível reconhecer, e é como um cross, né? Um crossover. Você reconhece e o aluno pode migrar diretamente para o nível que ele tem interesse. Agora, se a pessoa não tem curso, ela não vai poder entrar direto, senão no PAD freediver, que já é não é o basic, mas seria o nível 2. Aí ela entra direto ali. Muita gente tem aquela coisa assim, não, eu já mergulho e tal. E aí o nome, às vezes, assusta um pouco, né? Porque você diz, não, você vai fazer o basic. Não, mas eu não sou basic. Mas, às vezes, o básico é essencial e a pessoa nunca viu na vida, né? Então, então o nome, assim, o cara, não quero porque eu já pesco e tal. E eu tento, assim, conversar um pouco com a pessoa, porque... Às vezes ela pula para um avançado e, na verdade, o essencial ela não viu. Então, não tem os fundamentos, né? Os fundamentos principais, vezes... tem toda uma teoria por trás que ele não praticou. Às vezes... Isso, fale. Você consegue me dizer, na nossa versão aqui, porque nós estamos perto do mar, mas temos Lagoa Misteriosa, temos Rio Formoso com 9 metros... qual seria uma composição ideal para um curso aqui, Carol? Porque isso tem muita gente aguardando essa resposta e de repente ao vivo agora pode ser interessante ela colocar. Sim, a gente pode, assim, o ideal é que a gente possa fazer já um PAD freediver, que seria o nível 2, que é onde a PAD permite todo mundo migrar, e a gente já vai para a profundidade, de 10 metros a 16 metros. Então, acho que
esse curso é o que abrange assim, um público que tem bastante interesse nessa parte, porque essa etapa é onde a gente tem um conteúdo teórico muito importante e já com uma possibilidade, né, de ir praticar na profundidade. Então, isso é bem importante. Outra coisa legal é que a gente estando num local tão bonito, a gente pode mesclar o curso, a prática onde envolve o requisito e também a prática dessas habilidades que a gente treinou no curso no ambiente de lazer, lúdico, né? Então, você vai daí finalmente praticar aquilo que você treinou no cabo, na boia, sem ver a vida marinha e tal. Às vezes a gente fica só bitolado naquele cabo e na profundidade. Aí você se vê livre daquilo e pronto para mergulhar como sempre quis, né? Mergulhar a passeio, mas com uma evolução de segurança e para aproveitar mesmo o fundo do mar. Então dá para fazer um combinado assim, PAD Freediver, que são 2 dias, né? Teoria, prática em piscina, no outro dia prática no ambiente natural de profundidade, e mais 1 ou 2 dias para curtir os pontos legais, né? Misteriosa, ou que seja o outro ponto, pode ser Anhumas, ou pode ser qualquer outro ponto onde a gente tenha essa variação de profundidade de 10 a 16 metros. É possível. Maravilha. Muito obrigado. Eu ia te perguntar sobre o tempo de cada curso, né? Mas aí você já falou sobre esse que é 2 dias, né? 2 dias. E os outros cursos, eles também têm essa duração menor ou eles são mais extensos? O avançado, ele engloba também 2 dias, é o recomendado, tá? O que a gente pode fazer, de acordo com o perfil da turma, incluir mais um dia de treinamento, né? A gente pode incluir um dia de passeio, como eu falei. Então, a gente consegue reforçar o treino e preparar essa turma para um próximo nível. Certo. Você esteve já na Lagoa, pelo que eu sei, você lembra de quantos metros você chegou na Lagoa Misteriosa, Carol? Eu fiz uma descida do lado que tem aquela caverna lateral, passei ali. Na verdade, eu não passei. Na árvore, né? Onde tem do árvore? lado da árvore eu fiz apneia. E do outro lado eu fiz scuba. Fez cilindro. Isso. Um dia eu fiz scuba ali até uns 42 metros. E no outro dia eu fiz ali onde tem aquele tronco, acho que tem uns 15 metros, né? Eu fui tem uma descendo. variação pequena por conta do nível da água que pode mudar com a chuva. Mas é em torno de 15 a 16. E aí eu desci nesse outro ponto, mas foi afunilando muito e daí eu não me senti bem, não. Eu não... Certo. Então, assim, eu fui bem até acho que uns 30 e depois eu não me senti bem mais, porque eu senti que começou a funilar demais. E aí eu falei, é hora de voltar, porque qualquer sensação desconfortável não é legal. A nossa convidada foi simplesmente a 30 metros só e não se sentiu confortável. Ela é uma menina muito boa. 30 metrinhos é coisa pra caramba, assim, pra quem tá nos ouvindo, tá, Carol? Por isso que a gente tá brincando aqui, mas parabéns. Aí, vamos ver se você volta lá no momento mais oportuno e possa fazer algo mais fundo, tá? Vamos lá. A Baal, não sei como se fala, se ela é Bárbara, não sei o nome dela, ela perguntou, tem dicas para quem quer começar no Baby Class da apneia? Baby Class da apneia? Iniciante, cara. Ela talvez não tenha feito muito. Ela é iniciante ou quantos anos ela tem? É Baham? Ela não fala a idade. Não sei, ela não nos contou. Acho que ela quer traduzir que ela está iniciando na atividade, nunca fez isso, né? Tá, a idade ideal ali para a gente ter uma liberdade de avançar nos níveis, 15 anos, tá? 15 anos você já entra no avançado até. Então, a gente tem que considerar o iniciante, mas então a gente já pode ir para o PAD Freediver, não tem nenhum problema. Direto para o PAD Freediver. Claro. A gente consegue... Basta dominar o nado, dominar a flutuação, não é nada
Não é nada extremo, é super tranquilo, tá? E como você já mencionou antes, é ter essa determinação, né? Ter essa vontade. Porque não adianta ter talento se não tem vontade. Tem que ter a vontade. Eu acho que nos cursos a gente todo mundo que está ali quer aprender, né? Ninguém está ali porque foi levado, né? Eu costumo brincar, assim, ó, todo mundo chegou aqui estilo Bop, assim, ó, ninguém foi convidado, todo mundo chegou porque quis. Eu faço brincadeira, né? Mas o porquê... Ninguém chegou chutando pedrinha, o porquê, né? Tem que ser forte, exatamente. Todo mundo está ali porque realmente mostrou vontade, né? Para separar um final de semana só para aprender a respirar, fazer a apneia, mergulhar. Então, mas o porquê tem que ser forte para que você, na hora que a coisa fica um pouco difícil, não desistir tão fácil, né? Mas geralmente, assim, sempre peguei turmas excelentes, com muita vontade de superar, super animados, gente com a cabeça aberta. Assim, o pessoal que a gente encontra na apneia já é uma pessoa mais aberta mesmo, né? Que quer estar em contato com a natureza, que quer se conhecer melhor. Então, é só a galera boa. Carol, comentando isso que a Bá perguntou, existe uma ideia assim, né? Que é muito presente de que a apneia, ela é muito competitiva ou para pesca subaquática. E você está no esporte há muito tempo, né? A apneia, ela serve para quê? Você atende gente que faz por diversão ou só para quem quer fazer competição ou treinar para pescar? No começo tinha muito pescador, mas hoje a apneia, eu atendo mais pessoas que têm interesse em se divertir. Muita gente que tem interesse em aprender a respirar, a ficar mais tranquilo na água. Gente do scuba que quer ficar mais tranquilo na água. Por exemplo, tem gente que faz um curso de scuba, mas ela fica totalmente dependente do equipamento. Então, a apneia vai te dar uma segurança além do equipamento. Então, tem muita gente que faz a apneia para aumentar a segurança na água. Muita gente que pratica esporte aquático também procura. Qualquer esporte aquático, assim como você está na linha d'água, você pode estar embaixo d'água a qualquer momento. Então, assim, gente que faz canoa havaiana, caiaque, travessias em mar, surfistas, né? De todo tipo, onda grande, de todo tipo, tá? Velejadores, militares também, porque a apneia está dentro das provas e cursos, ela seleciona, e de TAFES também, né, que é teste de aptidão física, de semestral. Então, dependendo do estado, é semestral. O cara tem que fazer a apneia em 2 minutos, atravessar a piscina embaixo d'água, dinâmica. Dependendo dos cursos, tem que buscar areia lá no fundo. Tem outras provas de se equipar embaixo d'água, em piscina. Tem diversas provas, tá? Então, a apneia é essencial para esses profissionais. Bombeiros, salva-vidas. E aí a gente entra na galera que quer por lazer. Eu vou viajar e eu não domino a apneia e eu queria muito, quero aprender. E aí eu encontro muitos alunos nesse nível, quero curtir o fundo do mar. Eu acho que a tendência é crescer mais ainda nesse caminho, tá? Principalmente a situação nossa atual, todo mundo preso em casa, uma apneia traz muita paz para as pessoas que têm nos procurado. Nós temos tido, Carol, não curso, mas o treino de apneia semanal para turmas que pagam para fazer isso durante o mês e com a intenção também de aumentar esse número de pessoas que passarão a ter interesse em fazer o curso, aonde você vai se encaixar de maneira muito boa para nós. Mas a tendência que nós estamos vendo além dos militares que já nos procuram, pessoas que têm necessidades específicas, são pessoas, a maioria delas agora tendem a ser pessoas que querem somente se divertir e utilizar uma máscara e um snorkel para, em suas viagens, ver mais coisas, ver o mundo subaquático, que é maravilhoso, uma biodiversidade linda.
É O isso aí. pessoal tá mandando um monte de pergunta aqui nos comentários e eu não consigo acompanhar. Quem quiser a pergunta respondida tem que mandar aqui na caixinha. Mas eu vou Tati, pescar uma dos comentários. tinha uma do Renato aí anterior que você Deixa, selecionou. Ainda tá deixa fácil? eu. Deixa. Não. Deixa eu pescar uma aqui que ela tá travada. É uma pergunta bem interessante. Treinar a apneia durante a caminhada ou caminhar e fazer os exercícios de apneia depois? Ó, se você não tiver tempo e quiser caminhar com a apneia, tá ótimo já. Tá? Dependendo do teu nível e do teu tempo disponível, você pode fazer isso sim. Caminhar com a apneia é um exercício muito bom. Dá para fazer. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, do Rômulo. Ó, eu vou ler, gente. Essa questão de certificação PAD para o freediver é realmente algo que possa se confiar independente do centro? Independente do centro. É o Talvez do centro. Dive Center, você está dizendo. Não, existe um padrão PAD. E esse padrão ele tem que ser respeitado em nível internacional. Não importa o centro de mergulho, o instrutor e o centro ao qual ele está vinculado, ele vai ter que respeitar as normas da PAD, os padrões da PAD. Então a qualidade ela tem que ser atendida da mesma forma em qualquer local. Isso. Bom, aí tem uma pergunta aqui que eu também pesquei, que eu achei bem legal. Como o ciclismo entrou na sua vida, Carol? Daí a gente volta a falar de apneia daqui a pouco. Porque eu pedalava em academia para treinar para o mergulho, porque o músculo que a gente mais trabalha no mergulho e o movimento que mais se assemelha à batida de perna é o do pedalar. Então, eu gostava já de pedalar e aí eu fazia spinning de segunda a sábado, treinava como o treinamento, dentro do treinamento meu de apneia tinha o spinning. E aí, depois que eu engravidei, eu tive filho, eu comecei a buscar coisas que eu gostava de fazer. E aí voltou, eu tinha uma bicicleta guardada e tinha os amigos pedalando, meu marido começou a pedalar e eu olhando, daqui a pouco eu peguei aquela bicicleta à noite e saí com eles. Mas era uma bicicleta de 20 anos atrás, era uma Trek, pesava 20 quilos. E aí eu saí para pedalar, eu amamentava ainda, e eu saí para pedalar, arranjei a babá, veio cuidar do meu filho, e eu saí de bicicleta à noite por aí. Nem enxergava direito, cara, não enxergo nada à noite. E saí com esse grupo, chegamos no final a gente deu um giro na ilha aqui, deu 2 horas e pouca, eu com essa bicicleta pesada, o pneu explodiu na beira-mar, eu saí correndo, os peitos gigantes, cheios de leite, chovia, inverno, e eu correndo, já comecei a correr tragédia. com essa maldita mountain bike velha. Aí no outro dia eu fui na loja, troquei a bicicleta e comecei, oficialmente entrei no grupo de pedal e comecei a pedalar. E daí deu 6 meses, eu me inscrevi numa seletiva para uma equipe de ciclismo, passei. Daí com 10 dias eu estava com o pé clipado numa bicicleta speed, que eu nunca tinha clipado o pé na vida, e no meio de um pelotão, um campeonato nacional. Uau. Fiquei em 11º, mas assim, foi um choque para mim. Assim, quando eu clipei o pé, para vocês terem ideia, eu peguei o celular e assim, eu vou ligar pro meu marido para dizer que eu não quero fazer esse negócio, não. Porque a hora que tu clipa o pé, cara, assim, é surreal, assim, a sensação de estar presa na bicicleta e não tem memória disso, né? Tem que treinar para se acostumar, né? E daí fui treinando, fui participando das provas, né? E participo de provas de mountain bike também, de ultramaratona, que é o Brasil Ride. E participo em dupla com meu marido, a gente já fez 3 ultramaratonas, ficamos em 8º geral de duplas. E a gente treina sempre, a gente mescla. Eu corro por equipe pela Pedala Itapema, ciclismo de estrada e contrarrelógio.
e corro mountain bike nas provas de dupla mista e em algumas XCM, que a gente chama maratonas, que eu gosto também. Então, assim, a casa é metade bicicleta, assim, metade equipamento, metade de equipamento de mergulho, é tudo misturado dentro dessa casa. Mas é uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu só ativei o modo ciclista e comecei a treinar mais, porque o mergulho, ele, dependendo da condição do mar, fica difícil de ir. Por exemplo, agora no inverno, tá difícil de acompanhar, mas pedalar, pedalar é todo dia, dá para pedalar todo dia, né? Então essa facilidade aí me atraiu bastante e a quantidade de provas também. Então, quando eu principalmente a prova de contrarrelógio, que eu adoro, né? Então aquilo ali me deixou, assim, me chamou muita atenção. Então eu mergulho hoje porque eu gosto, porque eu sempre gostei, porque o meu interesse no mergulho não era só recorde, foi sempre porque eu queria ver o fundo do mar. E isso vai continuar até o resto da minha vida. Assim como eu gosto de pedalar até o resto da minha vida. Então tem gente que fala assim, você não vai fazer mais recordes? Parece que a vida vai acabar, né? Mas quando o motivo que te chamou para fazer aquilo não é recorde, porque o recorde, tu não vai manter um recorde ou vai fazer a vida inteira recordes, acaba, fica o que realmente vale, né? Que é o que tu gosta, né? Então, o que eu gosto de fazer, eu nunca vou deixar de fazer. Parabéns. Só lembrando que ela, quando vier, quem fez a pergunta foi o Alan, dono da Rota Aventura, e trabalha com bike, passando por vários pontos de mergulho, né, em Bonito. E você está convidada aí a acompanhar uma rota se tiver um tempinho. Claro. É um parceiro meu em Bonito que está sempre interagindo. Tá adoro, falado, Alan, já se deu bem aí. Eu falei para ela. Nascimento, eu amo. Você tá juntando bicicleta e mergulho, você tá perguntando se ela vai querer. Ela vai já está reservado o espaço dela. Não, e tem gente que já sabe disso, que fica convidando, fala assim, Carol, mas eu tenho uma bicicleta aqui, se você quiser vir. Muito bom, Cai, fica à vontade. Eu queria falar sobre os benefícios da apneia, né? Opa! Vamos falar sobre os benefícios da apneia e depois a gente pode fazer um contraponto, porque eu recebi uma pergunta bem legal que está aqui na nossa direção, que vem sobre esse contraponto, né? Então, primeiro, a gente pode dizer números? Quais são os top 3 benefícios da apneia? Top 4? Não sei como é que a gente falaria assim. Como que seria melhor colocar? Essa pergunta alguém fez aqui na lista, tá na linha aqui. Tá no roteiro. Tá no roteiro, tá. Então, assim, a primeira coisa, o benefício fora do mergulho. Também. Fora do mergulho, tá? O mais importante que eu posso citar, tá? Que seria, assim, a prática da apneia como um benefício para o dia a dia. Inclusive, isso aí faz parte de um curso que eu estou fazendo, é o Oxygen Advantage, que eu vou ser instrutora dessa empresa. Na verdade, a aplicação da apneia, se você for tratar de pessoas que têm problemas ventilatórios no dia a dia, a apneia vai fazer um benefício enorme. Muita gente não se dá conta de que no dia a dia respira errado. Então já começa por aí, o tratamento começa de respirar corretamente. Então começa quem respira pela boca, quem respira pela boca e curto, quem respira pela boca curto e torácico. Então tudo isso a gente começa a prestar atenção, porque quando você faz a apneia, você fica muito mais atento a como ventilar corretamente. Então, esse processo de ventilar, ele não é só na hora que eu vou mergulhar, é no dia a dia, para surtir efeito, para você ter uma qualidade de vida. Então, o nosso estado hoje é muito normal encontrar as pessoas num estado que a gente chama de hiperventilado, mas não é nem aquele hiperventilado do nosso mergulho. É um hiperventilado vinculado a um problema emocional ou estresse diário, onde ela respira curto, torácico pela boca. Então, ela entra nesse estado de hiperventilação
E o que acontece nessa hiperventilação? É uma hipocapnia, uma baixa taxa de CO2. E essa baixa taxa de CO2, bem rápido, para não torturar vocês com muita explicação. Fica tranquilo, a gente está aprendendo contigo. Essa taxa baixa de CO2 faz com que a gente não consiga oxigenar corretamente o corpo. Então, a gente passa a respirar curto pela boca, torácico, e com uma frequência muito grande. Isso é uma hiperventilação diária. E aí isso gera muitas doenças, mas desde pressão alta, problemas cardíacos, tem asma. Assim, é uma série, porque ele dificulta a oxigenação celular. Então, isso aí seria o nosso primeiro benefício da apneia. Pequenas apneias são indicadas para reduzir esse grau de hiperventilação, esse grau de hipocapnia crônica, que a gente chama. É uma hipocapnia crônica, porque é do dia a dia. Então, isso aí tem formas de se mensurar e de se tratar. Então, a gente sai fora d'água, analisa o quadro dessa pessoa, aplica um tratamento, um programa adequado, aonde tem apneias pequenas, necessárias, para reverter esse quadro. E daí sim a gente começa a trabalhar apneias maiores, focadas numa performance, né? Então a performance é uma segunda etapa. Não é possível se pensar em performance se a pessoa se encontra num quadro desse, né? Então a gente sempre analisa o fora d'água, o que está acontecendo com ela. Então tem sistemas de como se mensurar isso, pelo número de ventilações por minuto. Tem um outro controle que a gente faz, que é um controle que é patenteado dessa Oxygen Advantage, que também é aplicado para mensurar o grau de adaptação, qual é a qualidade da respiração da pessoa, né? Então, assim, a apneia, ela aplicada corretamente, ela ajuda a restabelecer um padrão saudável do organismo. Depois você vai poder aplicar a apneia para manter o foco. Você vai poder aplicar exercícios com a apneia para melhorar a oxigenação, por exemplo, antes de uma largada de uma prova. Você vai poder aplicar exercícios de apneia para o próprio mergulho. E daí, indo para o mergulho, né? Você vai poder aplicar para se acalmar no mergulho, mas você vai aplicar no seu dia a dia os exercícios. E você acaba trabalhando também com volumes de ar que você naturalmente não usa no dia a dia. Então, você ganha uma amplitude maior de ventilação, você ganha em tranquilidade, uma mente mais estável, porque o processo da respiração, a ventilação, interfere nesse teu estado emocional, interfere nessa estabilidade de pensamentos também. Então, a gente acaba sendo uma pessoa que consegue lidar melhor com situações de estresse, você vai trabalhar melhor no teu dia a dia. Então, tudo que a gente aplica na apneia, no mergulho, a gente consegue levar para o dia a dia. Mas, principalmente esse controle, né? Você entra, no curso é bem legal porque você entra num estado de tenho que ir, tenho que mergulhar, tenho que fazer o máximo, mas você, às vezes, entra num descontrole emocional, mas você sabe que a chave para voltar a controlar a emoção é através da respiração. Então, no próprio curso, a gente entra várias vezes numa situação de estresse e aplica a respiração e sai do estresse. Então, isso aí, eu acho que são os principais benefícios da apneia. E daí o treino vai melhorar o metabolismo também. A parte que a gente chama do processamento da energia. No início você melhora aeróbico, mas depois, em performances maiores, você melhora a parte anaeróbica também. É bastante coisa, né? É bastante um mundo. Coisa. Claro. Você aplica para tudo. Essa é a nossa professora, Cláudia. Vamos aproveitar, tá? Eu me identifiquei com esse negócio de respirar pela boca e respirar curto, sabe? Eu super me identifiquei. E no meu caso, assim... Eu fazia isso. Eu fazia isso também. Mas eu respirava pela boca, eu parei de respirar pela boca porque eu achava feio. Não, e resseca, e
aquela boca, com a boca aberta o tempo inteiro. Eu falei, nossa, parece... Olha lá, aquele Faz guri muito lá mal. babando ali. Não, mas no meu caso, assim, Eu me policio para respirar pelo Isso, nariz. essa é a primeira coisa que você tem que prestar bastante atenção. Nariz, depois sempre prestar atenção para expirar um pouco mais longo, soltar o ar um pouco mais longo do que a inspiração. E para onde entra esse ar, né? Se é torácico ou se é abdominal. Abdominal. Dá mais ênfase para o abdômen. Nasal, abdômen, essa expiração parte mais longa. eu comecei a fazer por causa da natação, que era desde moleque fazer natação. A boca aberta, eu parei de fazer a boca aberta porque eu achava feio. Então, acabei fazendo sem querer, sem saber. A natação te obriga, né, um pouco a puxar o ar, né, com a boca. eu só descobri que eu tinha problema de respirar quando eu fui no médico, porque eu tinha adenoide e depois aquela carne, né? Então, tipo assim, eu não conseguia mesmo respirar. Sim. Então, foi um mau hábito adquirido nessa respiração curta e mais frequente, adquirido por causa de um problema, assim, interno, né? Que a gente não tinha noção. Mas que Sim. interfere em tudo isso que você está explicando. Sim. Né? Muito boa essa explicação. Tem muita gente elogiando, agradeço sempre a forma suave que ela passa aí cada detalhe. E temos mais perguntas aí, Cláudia. A gente chegou 2 perguntas que saem um pouco do foco. E eu vou fazer 3 perguntas então, tá? Mas 2 numa só. Uma pessoa que lá em cima perguntou sobre treinar a apneia para pesca subaquática. Sobre qual o melhor treino. E o Thiago Santos mandou aqui pra gente, eu vou fixar na tela. Ele falou que pratica pesca submarina, faz natação, e eu vou ter que abrir aqui. E ele... Sinto que minha respiração não é muito boa para entregar a melhor performance até na natação. Aí acho que a pergunta dele é se o treinamento fora d'água vai ajudar. Porque faltou interrogação, mas é a única saída que eu vejo para ser uma pergunta. Na situação de que se colocar a pessoa na água, ela já está no momento de estresse, porque é onde ele já acha que não está respirando correto, é preciso sair fora d'água. Eu indico porque é onde ele vai conseguir perceber melhor o que ele está fazendo, a amplitude da respiração. Então, o jeito é sair fora d'água mesmo e fazer os exercícios fora da água, prestar bastante atenção nessas etapas da respiração. Se bem que na natação, tá? A gente tem existem padrões ventilatórios aplicados para cada exercício. Eu não posso fazer uma inspiração máxima na natação, porque eu vou oscilar no nível da água e não vou nadar direito. Então, a ventilação da natação, ela tem que ser ênfase no abdômen, mas não a ponto de perder o core, o centro da postura na água, e não pode ser nem tão ampla, tanto inspirar quanto expirar, porque à medida que você inspira, você sai da linha, expira muito, afunda. Então, não é interessante isso, né? Esses volumes grandes de volume inspiratório ou expiratório, muito grandes, porque senão você vai perder na natação, né? Então, a gente tem que ver o que acontece, qual é o estresse que ele está passando, se é na hora, se ele está respirando pouco, ele tem que alternar esse ciclo de respiração. Se você for ver um atleta de performance, de natação, de provas longas, né, mais de 50 metros, você vai ver que ele respira o tempo inteiro. Tá? E se você bloquear o ar, você vai acumular ácido lático, você vai ficar... Depende do esforço do teu condicionamento para fazer aquele movimento aplicado à respiração combinada a isso. Senão você não vai conseguir fazer a performance. A gente está tratando uma respiração específica para nadar, né? Então a gente tem que ver exatamente que ponto seria esse, o que ele sente para poder ver de fato o que está acontecendo. Se é uma tática errada, né? Eu posso respirar certo, mas se eu resolver respirar a cada 5 braçadas e a minha intensidade é extrema, não vai dar certo, né? Então pode ser tática também, né? O Marcelo aqui falou que a aplicação da apneia ajudou ele a recuperar mais rápido depois do esforço em treinos de musculação e lutas também. Tem técnicas de apneia para recuperar mais rápido, bem lembrado.
Muito bom. Muito bom. A analogia... Aí, pode continuar. Pode ser você, Cláudia. Não, por favor. Eu queria abrir uma pergunta, assim como você orientou, perguntas nossas também, né? Não é uma pergunta feita por nossos ouvintes, mas minha direta, sobre a analogia feita pelos pesquisadores de fisiologia entre as células existentes em nossa face, comparada aos mamíferos aquáticos, que conseguem desenvolver e aumentar a sua apneia, e no momento que a gente coloca o nosso rosto na água, sensibilizamos essas células que informam o nosso cérebro, automaticamente tem a tendência a diminuir a batida cardíaca. Isso tudo te ajudou? Você chegou a estudar sobre isso ou praticou baseado nesses estudos ou nunca fez uma relação do seu trabalho de pesquisa e treino com isso, Carol? Não, a gente sempre faz. A primeira coisa que a gente faz entrar na água é ativar o reflexo de imersão para estar mais pronto para mergulhar. Você pode falar um pouco mais sobre esse reflexo? Acho que isso era a pergunta final. Sim. O reflexo de imersão todo mundo tem. Eu costumo brincar que eu digo assim, a gente entra no modo freedive, né, do computador. Tem o modo freedive do computador e o nosso do corpo, né? E todo mundo já nasceu com esse modo freediver. É só a cabeça que tem que acompanhar o desafio, né? O corpo está preparado e o corpo está preparado para ajudar a gente, né? De que forma? Entrou na água, como você já citou, essa região periorbital ocular, a hora que ela sente a diferença de temperatura, ela ativa esse reflexo de imersão, é o principal lugar. Então, se eu botar uma máscara de mergulho e cair na água, e uma pessoa entrar na água e molhar o rosto primeiro, essa pessoa vai ter uma resposta fisiológica mais rápida e vai estar mais preparada mais rápido para mergulhar do que alguém que colocou a máscara e deixou o rosto quentinho dentro dela. Então a gente sempre faz isso, a gente entra na água, coloca as máscaras todas dentro de uma boia, tira tudo e bota a cara na água. A água pode estar gelada, basta ter a diferença de temperatura do corpo para a água que já ativa. Então, o que acontece com o reflexo de imersão? Essa diferença de temperatura, ele ativa o nervo vago, é o sistema nervoso. Esse nervo vago, ele vai fazer o quê? Baixar o batimento cardíaco, é uma bradicardia, e vasoconstrição periférica. Então, os vasos das extremidades, pernas e braços, eles comprimem e deslocam, então, esse sangue das extremidades para a região do tórax, para proteger os órgãos vitais. Então, o que fica protegido durante o mergulho? Durante essa hora que a gente vai reduzir a oxigenação, né? Vai privar o corpo de uma oxigenação regular. Vai ter mais circulação para os órgãos vitais, coração, pulmão e cérebro. E o que não é essencial não vai receber tanta irrigação por causa da vasoconstrição. E aí o que acompanha junto? O coração vai bater menos porque ele não precisa bombear o sangue para as extremidades. Então, naturalmente, ele bate menos. Ele não precisa trabalhar tanto. Né? Então, é isso. E aí o que acontece junto com as pequenas apneias, a gente ativa também o reflexo de imersão com pequenas apneias, fazendo com que o dióxido de carbono suba um pouco. Pequenas apneias, curtas, 20 segundos. Apneias de 20 segundos eu ativo o lado parasimpático, que acalma, e ativo o reflexo de imersão. Molhei o rosto, pancada. Então, pronto. Aí demora de 10 a 20 minutos. Nesses 10 a 20 minutos, essa diferença de circulação também vai fazer uma diurese de imersão, que o rim começa a trabalhar mais para eliminar esse fluxo que ele está percebendo de sanguíneo maior, né? Então você começa a fazer o xixi na roupa. Tem gente que diz que não faz, mas se tiver... A hora que começou a fazer xixi na roupa, o reflexo de imersão está pronto. Quem fala que não faz está mentindo. Carol, eu queria acrescentar um dado sobre esse reflexo de imersão. Eu fui exatamente um cobaia na USP, no Centro de Biologia Marinha da USP, com vários professores que me usaram como cobaia.
E na ocasião, eu estava monitorado com batida cardíaca através de som, um gráfico ligado a mim, uma série de outros parâmetros que estavam sendo medidos. E por eu, na época, ser o único especialista na área de mergulho e já era apneísta, eles me faziam eu colocar o rosto numa bacia de água somente, não precisava ser piscina, tá? Mas eu lembro que eles acreditavam que não só na área ocular, mas também nessas regiões aqui das narinas, tinham células sensíveis, Uhum. que parecia a eles, naquele momento da explicação, que é quando você coloca água nessa região, Água. você demonstra que você não tem ar entrando. Então, o seu cérebro trabalha rápido e já começa a cortar a utilização do oxigênio em determinadas partes do corpo. O fato é que nesse experimento, eu tenho algumas fotos depois para divulgar, eu nos primeiros ensaios a coisa deu o contrário, porque eu estava muito agitado, Nervoso. muito nervoso, até chegar, depois de certas vezes, lá pela sexta, sétima, oitava vez, é que começou a ter o efeito desejado, porque meu coração diminuiu a batida de uma maneira bastante acentuada. Isso foi notado e ouvido por todos que estavam presentes, porque estava um som alto liberado, né? Então, mas eu só acrescentei mais porque eles também falavam muito da região da face como um todo, não somente em volta dos olhos, mas uma concentração de células aqui na região das narinas. E Então, pode assim, ser que a quinta, sexta apneia talvez já tenha dado a esse efeito também do CO2 estar um pouco mais alto. eles tinham E essa visão também na época. é, Eles já sabiam, já esperavam que as primeiras seriam aceleração do coração, até que eu me acalmasse, porque estava cercado de pessoas e aparelhos ligados ao meu corpo e ainda sem roupa, praticamente com sunga de banho, e aquilo tudo me assustou. Mas depois da sim. oitava vez é que eu comecei a ter o efeito que eles desejavam. Então foi um experimento Uhum. bastante interessante de laboratório na USP. Bem legal. Muito obrigado. A sua explicação é muito, muito bem-vinda para todos nós e a gente fica muito honrado com a sua presença e a explicação também. Clay? Vocês lembram que eu falei que tinha a pergunta dos benefícios, né? E a gente Uhum. recebeu uma pergunta do Renato Ferreira e ela é o contrário. Ele perguntou se a apneia causa algum dano ao cérebro ou ao coração quando praticada a longo prazo. A longo prazo é em anos assim corridos. Não tem nenhum caso de que a apneia tenha prejudicado, porque inclusive ela aumenta a proteção à hipoxia, o corpo fica mais resistente, o cérebro fica mais resistente a uma situação de hipoxia. Então, ele cria uma proteção cerebral mesmo. E a única situação de apneia, de restrição da oxigenação que gera problemas seria, que é comprovado cientificamente, a situação de altitude, onde não tem pressão parcial, né? Não tem pressão de oxigênio, e aí essa hipoxia, sim, ela gera edema cerebral irreversível. Então, quem faz escalada acaba entrando numa situação de hipoxemia que, sim, gera dano. A nossa apneia, ela não gera isso, nem mesmo perda de memória, nada disso. Porque vocês imaginem que o corpo, o cérebro, ele está sempre controlando a situação extrema. E a nossa situação extrema, quando a gente treina, seria um apagamento. E o apagamento é uma chave geral. É uma segurança. Né? É claro que a gente não está apagando o tempo inteiro. A gente não faz isso. Não chega no extremo direto. Mas se acontecer, é uma chave de segurança. E a gente está sempre com segurança máxima. A gente socorre antes de acontecer um acidente desse. Né? A gente geralmente tira a pessoa da água antes disso. E não existe caso de problemas a longo prazo. Não existe nada comprovado. O que existe, sim, são erros de atletas, né, que exageraram em algumas situações, né?
e falhas de segurança em situações de recordes que geraram acidente. Um erro principal que é importante falar, então, a gente não vai numa prática normal, a gente está falando aqui de uma prática errada que acontece. O cara tem uma apneia boa na piscina e quer descer fundo. Ele pode, mas ele precisa de tempo para descer fundo, porque ele precisa adaptar o corpo dele a essa mudança circulatória, a mudança de pressão, que gera mudança circulatória também. Todo isso que a gente falou da vasoconstrição, esse sangue ele vai para algum lugar. A gente não tem uma hemorragia interna quando mergulha. Esse sangue ele acaba vindo para essa região torácica, ele sobrecarrega, a gente chama de pequena circulação pulmonar. Então é muito sangue para essa região. É uma mudança circulatória que precisa de tempo para se adaptar, porque quando a gente desce em profundidade e o pulmão entra num volume residual, a gente acaba numa situação extrema, a gente está indo para 25, 30 metros. E aí nessa situação, se você não tiver adaptado, você pode ter o que a gente teve um caso desse, o que a gente chama de lung squeeze, que é essa pressão negativa grande, e há rompimento de vasos nos alvéolos. E esse caso que eu vou citar era de um atleta americano que começou com 1 ano, ele já estava descendo 100 metros. Eu desci 100 metros em 10 anos. O clube dos 100, para você, a gente chama do clube dos 100. Quem passou dos 100? Poucas pessoas. E aí esse cara em 1 ano estava descendo 100 metros. Ele foi em 3 provas de nível internacional, sempre descendo 100 metros, perto dos 100. Chegou na 3ª prova sentindo mal, mas não era detectável por fora externamente. E aí ele foi para o mergulho e ele já estava com esse problema do lung squeeze, mergulhou em cima disso. E aí o que aconteceu? O sangue entrou no pulmão. Ele afogou no próprio sangue. E aí não teve mais o que ser feito. E aí, em cima desse acidente, foi aberto um comitê de estudo, tudo em cima disso. Foi daí em diante que a Associação Internacional criou para provas internacionais de nível internacional, que é o pessoal desce mais fundo, para baixo de 60 metros, criou um acompanhamento. Quem desce fundo precisa passar por uma medição de oxímetro, para ver se está oxigenando corretamente. Porque se não estiver oxigenando corretamente, já pode ser o início de um processo de lung squeeze. Então, o atleta fica impedido de participar da prova. Então, ele é medido a oxigenação. Se a oxigenação cair, ele não pode participar. Então, foi uma forma de se criar uma segurança a mais. E mergulhos fundos, sempre que saiu do mergulho, também para evitar doença descompressiva, tem um ponto para os atletas respirarem oxigênio puro com cilindro para recuperar, para evitar o risco de uma doença descompressiva também. Mas o prejuízo ali, o dano realmente é porque a pessoa passou da conta. Então a gente tem que ter tempo para se adaptar a esse momento onde atinge o volume residual para poder seguir com segurança. Muito bom. Eu queria informá-los que agora são 8h24 aqui em Campo Grande, aí onde você está, são 9h24. A gente tem mais algumas perguntas, mas se vocês quiserem encerrar aqui, vai estar tudo bem, é bastante coisa, né? A apneia é um universo, assim, incrível, né? Cheio de surpresas, de conhecimentos, de coisas que a gente gostaria de saber. O Leandro tem uma pergunta. Eu queria só comentar, Leandro, rapidamente. Tem mais perguntas, a gente pode deixar para isso que eu ia falar também. Depois, né? Claro, a gente já tinha previsto que nossa live com Carol dificilmente caberia dentro do tempo que a gente tem feito. E aí esperamos que ela tenha outros momentos oportunos para nos oferecer o tempo dela, para que a gente possa, inclusive, abrir perguntas com mais antecedência ainda e selecionar perguntas importantes e falar, inclusive, dos treinamentos que ela pretende fazer conosco. Então, é possível fazer uma nova, porque nosso tempo realmente está chegando no final, tá? Não, a gente marca sim, vamos marcar outro dia também. Eu não sei o que fica, eu estou à disposição, né? Estou aqui com vocês, mas se vocês estão cansados, assim, a gente pode finalizar e fazer outra. Mas se vocês ainda querem conversar mais um pouco, a gente...
Quantas perguntas? Eu tenho 7 rápidas. 7 rápidas. São muitas, eu sei, porque aquele tempo nosso máximo, lembra que o nosso tempo máximo tinha... A Carol achando, deve ser umas duas. Eu pensei que fosse duas 7 rápidas. Carol, e tá chegando mais. Hein, Clay? Eu considero elas rápidas, mas existe o jeito rápido de responder e o jeito não rápido. Seleciona umas duas aí que você considera legal e a gente fecha, porque o tempo máximo já está chegando. Tá bom. A gente nem chegou a falar da situação da sereia. Vestibular de 50 perguntas aqui. Tá bom, vamos ver. Uma pergunta legal. Uma pergunta simples. É mais fácil fazer apneia na água fria, treinar, ou na água quente? Na água quente, assim, não tomar um banho de sopa, né? Mas uma água, assim, mais aquecida. Eu não posso passar frio, tá? Essa é o principal. É regra. Eu posso ter uma diferença de temperatura na face, que vai ajudar, né? Que a gente já falou do reflexo de imersão, mas eu não posso passar frio. Então, o cuidado é ter uma roupa de neoprene e botou frio, acabou a respiração, acabou o relaxamento, acabou a apneia, porque eu estou consumindo mais oxigênio. Então, tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes a água tá legal, a pessoa não bota roupa, dá 1 hora, tá passando frio, aí é tarde demais, acabou a apneia. Então, tá sempre com o corpo aquecido, e aí o rosto, se tiver diferença de temperatura, tá ótimo. Por isso usamos a nossa piscina aquecida com roupa de 5 minutos ainda, né? Porque aí a pessoa basicamente está isenta de um grande frio. E quando começa a sentir frio, paramos o nosso treinamento. A segunda? A Ju aqui colocou umas sereias. Você recorta essa parte do vídeo depois. Tá, Clay? Você recorta essa parte do vídeo depois para mim, por favor. Eu vou cropar para você. Vou mandar para umas pessoas. Não, Carol, é que a gente pode explicar, não pode? Leandro, explica aí, por favor. Pode. Você explica. Que aqui a gente está tendo... Essa massa fria tá vindo já tem um tempo já, né? Então chega à noite, tá baixando muito a temperatura aqui. E aí a gente fala... 0 graus. Assim, gente, tá ficando frio à noite, então é melhor não fazer. Não vai estar legal, vocês vão passar frio. Fazer a estática parado ainda, com o vento passando nas costas, não é legal. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, não, mas eu tenho que determinar o que é frio, o que é quente. Não, gente. Carol, é tanta vontade de treinar a apneia que a pessoa queria treinar a apneia na água fria, e tava fria mesmo, sabe? Tava bem frio. E a gente falou, coloca roupa. Mas aí a gente... mesmo com sempre roupa, usamos roupa de 5 minutos, mas ainda assim aqui tá chegando perto do 0 graus. Nossa. Hoje, assim, não dá, né? E aí a pessoa ficou muito chateada. Então eu precisei fazer essa pergunta, porque é um caso sério. Mas aí faz o treino fora d'água. Faz um desafio fora d'água. Fora d'água a gente não tem o reflexo de imersão e é mais difícil. Então, quando voltar para a água, vai estar mais forte ainda. É um estímulo também diferente. Segunda pergunta, Clay. Bisu, hein? Tá, eu posso fazer, em vez de fazer só mais uma, fazer mais duas? Tá que uma vai ser rapidinha. Essa é a apneia. O grupo da apneia tem mais meninas ou meninos? Geral, tem mais meninos, mas tá vindo muito mais mulheres. Olha, essa minha turma que eu tive esse final de semana tinham 3 mulheres. E era a maioria, porque eu estava com um grupo menor e elas eram maioria. E a tendência, assim, as mulheres estão cada vez mais praticando esportes de aventura. É verdade. Estão chegando com força. Aqui a gente faz tudo para aumentar o número de mulheres e as meninas vêm mergulhar em todo sentido, não só a apneia quanto o cilindro. E Clay trabalha muito nisso, tá, Carol? É bem legal isso aí. Eu gosto muito de encontrar as meninas no curso, adoro. Eu também, eu acho mais divertido. Aí você vai criando novas amizades, né? É outra... Enfim, é diferente quando você tá no meio, né, das meninas e dos meninos.
Tá, e a última pergunta agora vai ser a última vez. É, qual é a melhor frequência para treinar a apneia? Eu posso treinar ela todo dia, 2 vezes por semana? Como que funciona assim, a melhor, o ideal? De Tem que 3 ser... a Ah, tá. 4 vezes, Diga. Tem que... Na área? Não, porque talvez faltou completar, Cleber, para que tipo de pessoa, né? Porque ela treina pessoas que vão competir e nós estamos falando aqui de pessoas que querem fazer uma recreação e tem pouco tempo. Talvez essa seria a pergunta mais completa aí para a Carol. Desculpa aí, que para Pouco, mim faz diga. sentido você pontuar isso, é que eu tô no mundo recreacional, da galera se divertindo, né? Então, Acho que assim, para adquirir uma adaptação aí, a gente precisa de uns 3 dias por semana. E aí, dependendo do tempo da pessoa, até 4. E aí, adaptado ao que ela pode, ao que ela gosta, ao que ela precisa, ajustar isso em função do tempo que ela tem disponível. A gente pode fazer exercícios mais intensos com uma resposta mais rápida para atender aquele tempo curto que ela tem, aquela condição específica dela. Já tive gente treinando, eu tô trancado no meu apartamento, eu quero treinar, eu não posso, é Covid, tá tudo trancado, eu não posso fazer nada, eu quero treinar a apneia. Então, assim, pegamos essa temporada aí, uma galera treinando em casa mesmo, surtiu efeito, agora podendo ir para a piscina melhorando bastante. Então, depende muito, mas o ideal, pelo menos 3 vezes por semana, assim. Maravilha. Clay, só deixar pontuado para salvar essa live, tá, Clay? Isso. É que ela, Depois me Claramente manda o apagar a link live. também, que eu vou postar lá no meu site também para a galera assistir. é que ela perdeu uma, mas ela tá alertada agora, eu só lembrei. Obrigado. é que eu perdi uma live porque me distraíram. E aí a Já tela do meu celular. salva, já faz o salva aí, já joga no YouTube e me manda o link. Tá Então. bom, fui eu que distraí ela. Não, é sério, me distraíram e aí a tela do meu celular apagou. E no que ele voltou, já era, não tinha mais Meu nada. Deus. E aí eu fiquei assim, né? E aí eles me lembram sempre. Olha só que queridos. Não, mas É, essa é aí bom nós não vamos avisar, perder, tá salve vindo. aí. Vamos não, vamos sim. Calma. Carol, meu muito obrigado pela sua receptividade, sua apresentação, suas explicações e parabéns de coração pelos seus recordes e pela sua dedicação a uma coisa maravilhosa que é a nossa apneia. O nosso Brasil se orgulha de você e a Obrigado nossa também, empresa gente, também. pelo convite aí. Quem sabe em breve a gente estarei aí para a gente mergulhar bastante em apneia. Será um imenso prazer, de verdade. Vou estar Obrigada. nessa fila da apneia. Tá bom. Um beijão. Um abraço à família Obrigada, toda e Carol. a todos os Obrigada, seus alunos. Leandro. Obrigada, Obrigado, João. E Obrigada a até. todo mundo que participou também. Isso Obrigado aí, pelos obrigada a todo mundo convidados. que Também. ficou com a Tiago, obrigado aí gente. pela orientação sempre. Muita gente elogiando e agradecendo. Nós é que ficamos gratos pela sua presença. Valeu. Valeu. Beijo. Até mais. Tchau. Carol, Tchau. até.